Bem, pessoal, eu fiz um vídeo aqui sobre o cérebro, a depressão, o que funciona, né? Foi entrevista, na verdade, que eu dei, e eu achei bem curioso uma pergunta, né? Foi como saber se estou com depressão, né? Isso é curioso porque algumas doenças são muito simples da gente falar, né? Infarto, eu falo aqui para vocês, AVC, aneurisma, né? Tumor cerebral, eu tenho muito vídeo disso. As doenças de saúde mental, que o médico psiquiatra, que é o médico que trata isso, elas são às vezes difíceis das pessoas entenderem. Até às vezes a gente que é médico, né, quando vai lidar com isso, você tem uma dificuldade grande de compreensão e tal, e até de abordar esse tema. Eu vou explicar para vocês como você saber aí de casa, né, com esse vídeo, né, saber se você tem algum desses critérios que é importante, você deve sim procurar um psiquiatra por isso, né? Primeira coisa é importante você diferenciar que a tristeza, né? Assim como a alegria faz parte de nossa vida, né? Então a gente tem aqueles momentos de alegria, tem aqueles momentos de tristeza, né? E tem a variação, né? E tem os problemas normais da vida de todo mundo que vão acarretar uma tristeza maior, né? É totalmente diferente de quem tem uma doença chamada depressão. A doença chamada depressão tem classificação, tem critério diagnóstico, né? O médico segue uma série de fatores até fechar o diagnóstico que você tem mesmo uma depressão. É uma doença que precisa de tratamento. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, né? Quando chega no médico psiquiatra, ele vai precisar de um tratamento, às vezes transitório, medicamentoso, né? Mas vou explicar para você quais são os sintomas, né? Primeiro, essa diferença da tristeza e da depressão. Tristeza momentânea, depressão é uma doença, né? O sentimento, né, de tristeza, sem dúvida nenhuma, está presente de forma crônica numa pessoa que tem depressão. Mas ele vem com os outros comemorativos, né? E muitos deles chegam para a gente, neuro, né? Porque às vezes o paciente acha que ele está com tumor, está com uma coisa grave, porque ele tem uma insônia. Então a insônia ou alteração do sono, né, dormir muito também pode ser, é uma queixa muito comum, né, e é um dos critérios utilizados para definir um paciente em depressão, né. Óbvio que associados a outros, não é só ele isolado, né. Segundo fator muito relevante, né, a falta de vontade de fazer as coisas, ou falta também de prazer em fazer as coisas. Então a pessoa muitas vezes ela fica meio largada, não tem vontade de sair, não tem vontade de se divertir, não tem vontade de sair com os amigos, não tem vontade de ir no shopping, não tem vontade de fazer um esporte. Então a pessoa, de um modo geral, ela fica sem aquele ânimo de fazer as coisas. Mesma coisa, como falando de forma crônica, diferente de tristeza. Você perdeu alguém, você terminou um casamento, você está com problema financeiro, você vai ficar triste, óbvio, né? Vai durar um tempo, né? Vai tentar resgatar, né? Tentar melhorar a sua vida e tal. Mas é totalmente diferente de quem tem depressão, que pode ter um gatilho desse, mas isso ocorre, esses sintomas, de forma mais crônica, né? Além disso, ganho ou perda de peso, então mudança do peso, né? Mudança do apetite, isso acontece muito no paciente que tem depressão, né? Associado a isso, né, falta, né, do libido também acontece muito, né, o paciente tem vontade de fazer nada, né, coisas prazerosas da vida e tal, então acontece, né. É muito comum as pessoas buscarem, quem tem depressão, em substâncias, né, químicas, que aí pode ser as drogas lícitas ou ilícitas, então o álcool é muito comum, o paciente criar também essa dependência do álcool, ele vai buscando alguma coisa que vai dar um certo prazer nele, sem dúvida nenhuma, essas substâncias químicas, elas podem num determinado momento ali curto, dá uma melhorada na sensação do paciente, mas isso depois vai ter um prejuízo muito grande, por isso que não deve recorrer, né? Nem drogas lícitas, nem lícitas como tratamento, né? Ou tentar se sentir melhor se você tem um quadro depressivo, né? Além disso, né, é muito comum o paciente ter uma sensação de que a vida dele não vale a pena. É diferente de pensar ou cometer suicídio. Muitas vezes o paciente tem de forma crônica a sensação de que não vale a pena a vida, não está valendo a pena as coisas que ele está fazendo, era melhor se ele morresse. Isso é um critério também. E também, óbvio, o pensamento suicida, tudo isso também entra também nos critérios. Ou seja, né, como você saber se você está deprimido, você tem depressão, se isso está acontecendo com você de forma crônica, muitas vezes não é plausível, não tem tanta lógica o motivo. Então, às vezes, a própria pessoa fala assim, poxa, minha vida, eu tive problemas como qualquer pessoa, mas nada diferente de todo mundo, e eu tenho essa reação muito exacerbada, está prejudicando muito minha vida. E aí também é um critério que há um prejuízo social. Então, as pessoas ao redor, os amigos, os parentes, a esposa, as pessoas notam que aquilo não está legal, aquilo está diferente, né? O problema acontece, muitas vezes é um gatilho num paciente deprimido, e ele vai ter aquele sintoma de forma mais duradoura, tá bom? Espero que tenha ajudado para vocês. Se você está com algum desses sintomas de forma recorrente, né? Óbvio que tentar triste nem sempre precisa procurar um médico, isso é natural de nossa vida, né? Mas se isso está acontecendo de forma crônica, se você tem até dúvida se isso pode estar acontecendo, você deve procurar atendimento médico.
Às vezes as pessoas têm um preconceito, né, um problema que deve até ser parado com isso, mas acontece de procurar um médico especialista, que é o psiquiatra que lida com isso, né? Ele tem mais experiência, tem mais treinamento para identificar, para tratar, né? Mas se você não quiser, ou você por algum motivo, né, procura um clínico geral, um médico da família, um médico que você conhece, ele vai saber também identificar para vocês. Muitas vezes ele até inicia o tratamento enquanto faz essa abordagem. Às vezes é o paciente, né? Acontece comigo, um paciente meu, familiar de paciente meu, procura meio assim sem jeito, né? Ele identifica que está os sintomas, às vezes até a gente começa mesmo o tratamento, manda para o especialista também, né? São queixas e problemas muito comuns. E agora, nesse período de pandemia, a gente está na ordem, né, de 7, 8% da população. Está sendo muito mais frequente, uma incidência muito grande desses sintomas. A pandemia agravou, óbvio, né? Tem muitos gatilhos, né? E a gente sabe que tudo que a gente viveu de perda de tudo isso exacerbou muito, né? E além disso, a falta de procurar o médico, né? Já que estava todo mundo, né, com a vida meio parada, né, crise econômica, financeira, tudo isso, e além disso, né, a perda de pessoas que você ama com Covid, né, então se você está com algum sintoma desse, procure sim ajuda, tá bom? Aí você vai criar a estratégia de qual a melhor ajuda, converse com alguém, nem que seja com um amigo, com um parente, né, não quer procurar o médico de cara, mas provavelmente você vai precisar dessa ajuda, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.